Na última segunda-feira, 12 de agosto, Elon Musk, o bilionário dono da SpaceX, dono da Tesla, dono do X, o antigo Twitter, dono da Starlink, entre outras companhias e empresas, entrevistou nada mais e nada menos do que o presidente Donald Trump, numa entrevista que foi marcada nos bastidores por tentativas de censuras, ataques possivelmente cibernéticos, falhas tecnológicas e assim muitos conglomerados e consórcios de mídia que passaram a publicar fake news e outras atrocidades midiáticas do jornalismo contra Donald Trump e também Elon Musk. Então eu vou colocar aqui alguns pontos interessantes que eu observei dessa entrevista, vou analisar ponto a ponto, uma média de 7 a 8 pontos, mais ou menos, e que eu vou aqui colocar sobre o que isso pode afetar ou não, tanto a administração futura, se Donald Trump ganhar, vencer, sobre também a questão da política externa na geopolítica global, tá? Antes desta entrevista acontecer, muito tempo antes dela acontecer, um membro da Comissão Europeia, da União Europeia, publicou uma carta, enviou uma carta diretamente para o CEO do X, o antigo Twitter, numa tentativa de censura à entrevista que ia ser concedida por Donald Trump a Elon Musk, o dono da plataforma X. Nesta carta, citou algumas informações de que poderiam ser ditas por Donald Trump, que poderiam ser desinformação, fake news, e isso poderia influenciar diretamente nas decisões da União Europeia contra Elon Musk, que ele poderia sofrer ou não sanções dentro da União Europeia, da Europa. Então foi uma tentativa de calar a entrevista de Elon Musk e Donald Trump e necessariamente, é claro, como alvo era Donald Trump. Então foi uma tentativa clara de censura e de preconceito do que ele poderia falar ou não, e mesmo se ele falar aquilo que esse membro e outros democratas estavam pensando que Donald Trump iria comentar nesta entrevista, Donald Trump teria todo o direito de se manifestar nessa forma livre de pensamento e também de Elon Musk colocar suas posições favoráveis ou não a Trump. Isso seria um direito como ser humano, como um cidadão americano de se manifestar, e não poderia haver qualquer tipo de embargo contra Donald Trump, muito menos vindo da União Europeia, que ela serve exatamente como um bloco econômico, não de censura, mas de questões econômicas, questões políticas. Então, esta foi a primeira pedra de obstáculo no caminho dessa entrevista. Posteriormente, começaram a ter diversos erros tecnológicos envolvendo a plataforma X, no quesito de acesso ao stream, a live que seria colocada ao ar de Donald Trump. Então, por conta desse atraso de mais de 40 minutos, Elon Musk ele atrasou essa entrevista, houve esse problema muito grave na plataforma, em que ele atribuiu a problemas tecnológicos, muito provavelmente relacionado com ataque cibernético, que eles conseguiram ali diminuir essa intensidade de tentativa de acesso aos servidores, eles conseguiram diminuir essa entrada massiva de tráfego de dados nos servidores, nas plataformas, e assim a X conseguiu estabilizar e iniciar com atraso essa entrevista com Donald Trump. E é claro, o primeiro momento dessa entrevista, ela foi tratar sobre as questões envolvendo a tentativa de assassinato, a tentativa de ataque, de causar ali o fim de Donald Trump lá na Pensilvânia. É claro que Elon Musk ficou muito assustado com tudo isso e passou a defender ainda mais essa posição de liberdade. Não necessariamente que ele defende as ideias de Donald Trump, pelo contrário, ele defende as ideias de liberdade promovidas e protocoladas
narradas por Donald Trump. E Trump, ao ser questionado sobre o tiro, ele realmente ficou muito desconcertado naquele momento, disse que foi uma situação surreal e que imediatamente, quando ele recebeu, como se fosse um tapa na orelha, ele percebeu imediatamente que ele havia sido baleado por um indivíduo radical que tentou ali tirar a vida de Donald Trump. As questões de política externa, as questões de imigração americana foram muito bem debatidas entre Trump e Elon Musk. Como vocês sabem, Elon Musk ele é um imigrante legal, que ele veio da África do Sul e ele é um sul-africano. Então, esse tema ele foi muito bem elaborado, muito bem tratado nesta entrevista, em que Donald Trump ele foi muito correto ao descrever que a imigração legal ela precisa ser, sim, politizada no sentido de ser melhorada, de trazer essas condições de migração e imigração legal em prol da economia americana. Então, todo tipo de imigração, de fluxo para os Estados Unidos devem ser tratados como tal, como benefício para a segurança e também para a economia do país. Sem isso, não pode haver uma entrega fácil desse fluxo para os Estados Unidos sem reconhecer realmente o benefício econômico. Inclusive, Elon Musk ele tratou realmente sobre esse assunto, disse que como ele é um imigrante, ele é favorável à imigração legal, e Trump destacou as falhas desse atual governo, essa administração de Joe Biden, que praticamente ele falou amém para todo tipo de fluxo entrando no país, esse fluxo desordenado que impactou consideravelmente a economia de todos os Estados Unidos, principalmente na região sul, e impactou também na segurança, porque hoje não se sabe qual tipo de elemento, qual o tipo de indivíduo que está entrando hoje nos Estados Unidos. Se são indivíduos ligados à Al-Qaeda, se são indivíduos ligados ao ISIS, são indivíduos radicais ou radicalizados ou que têm perfil para serem radicalizados no futuro. E é claro que isso não vai beneficiar em nenhum momento tanto a segurança quanto a própria economia dos Estados Unidos. Até porque esse fluxo desordenado de imigrantes no governo de Joe Biden trouxe ainda mais desemprego numa concorrência desleal, em que muitos empregadores que não podem estar atuando dessa forma ilegal contratam muitas vezes esses imigrantes que trabalham a preços absurdamente escravos e eles preferem os imigrantes do que a mão de obra americana em si. Por quê? Você tem que pagar conforme a lei, você tem que pagar conforme o benefício daquele americano por ser um cidadão americano e ou até mesmo um imigrante legal. Então ele se compara com o cidadão americano e dá lugar, infelizmente, para os imigrantes ilegais no país. E essa crise na fronteira, ele até colocou como um grande problema que Kamala Harris não soube nem lidar, até destacou ali a tirania que Harris estaria causando ali nas fronteiras dos Estados Unidos e o que isso pode causar para a segurança dos Estados Unidos, para o futuro da segurança americana. E Trump não acredita como que essa situação na região do Texas chegou como está até hoje. Um embate entre tropas federais, tropas estaduais, como do Texas. Isso mostra só a incompetência da atual administração Joe Biden. As questões de economia também foram muito bem abordadas nesta entrevista, principalmente as políticas de energia. Trump destacou que deve haver ali um maior incremento, colocar mais combustível na economia americana para que se sobressaia, aumentar não a arrecadação, mas sim aumentar o poder de consumo dos americanos, reduzir a quantidade de impostos que estão hoje circulando nos produtos no país e também diminuir os gastos públicos, os gastos com a dívida interna ultrapassando mais de 30 trilhões de dólares neste governo de Joe Biden. E Trump criticou também
a questão da política de energia no país, em que os custos de energia, os custos de manipulação, transmissão e chegar a energia até a casa dos cidadãos americanos está ficando cada vez mais cara. Então, qual que é a proposta de Trump? É não demonizar a energia fóssil, mas sim gerir ela de uma forma que atenda tanto a questão ambiental, e isso até me trouxe um pouco de impacto em reconhecer que Trump já está sendo mais flexível nessas questões ambientais, e além de fornecer condições ideais ambientais para o controle e manipulação de energia fóssil, tentar também ganhar outros tipos de fontes que sejam favoráveis a reduzir esse gasto em energia, esses valores cada vez maiores dentro dos Estados Unidos. E isso está relacionado diretamente com os fatores da política externa americana, principalmente relacionado com a guerra, principalmente relacionado com a falta de relação mais amistosa com a OPEP+, que inclusive a Rússia, que faz parte como aí um membro adicional na OPEP, ela consegue ter uma influência importante e até mesmo influenciar na produção e assim no preço final do barril de petróleo. E um grande ponto que chamou a minha atenção foi uma discussão sobre a corrida armamentista nuclear, a corrida nuclear. Donald Trump foi bem sincero em suas palavras. Ele disse que hoje o aquecimento global ele é tido como o ápice da maior preocupação global, da maior preocupação da população. Mas pelo contrário, quem deveria, o tema certo, o elemento correto de discussão como o ápice, né, dos problemas e das possíveis atenções de todo o planeta, deveria estar voltada essa atenção especificamente para a corrida armamentista, para as ameaças nucleares que essa guerra lá na Ucrânia está causando em todo o mundo. Segundo Trump, essa administração Joe Biden enfraqueceu o cenário da política externa americana, permitindo com que as suas condutas fracas de falta de moralidade política, moralidade nuclear, trouxesse uma união entre China e Rússia e assim fomentasse ainda mais essa retórica de uma ameaça global nuclear, essa ameaça do uso de armas nucleares por conta desta guerra na Ucrânia que vem assolando toda a Europa com as questões de crises energéticas, crises de fronteiras, entre outros fatores que vem causando uma quebra da normalidade na discussão de armas nucleares. Um ameaça, o outro diz que está preparado para agir, vem ainda jogando possibilidades de armar toda a Europa, mas nesse momento a intenção maior é reduzir essa escalada, porque a escalada nuclear ela não é boa para a humanidade, porque isso pode levar as autoridades, por exemplo, chinesas, russas, americanas, a desacreditarem no uso de armas nucleares até que um primeiro lance uma arma nuclear. Então, em parte, é sobre essa escalada, sobre essas retóricas de ameaças nucleares foram discutidas nesta entrevista de Donald Trump e também com Elon Musk. E ele demonstrou claramente que a administração de Joe Biden, essa fraca administração e a falta de retórica e manipulação de autoridades no exterior resultou na fusão entre China e Rússia. Inclusive, eu até destaquei isso nas redes sociais do área militar, de que a Rússia vem fomentando combustível nuclear e vem fomentando também uma aceleração no programa nuclear da China, no desenvolvimento de novas ogivas para assim serem acopladas nas cabeças dos novos mísseis que serão acoplados nos grandes silos que expandiu ao longo desses últimos anos, principalmente no governo de Biden. E para encerrarmos, onde eu destaquei neste momento as principais questões abordadas nesta entrevista,
Donald Trump, ele destacou claramente que enquanto ele estava no poder, as nações como Rússia, como Ucrânia, como Coreia do Norte e até mesmo a China, onde ele brigou ali sobre questões econômicas, foi uma guerra, uma corrida ali nos fatores econômicos, ele disse que essas nações respeitavam até então o seu governo, respeitavam os Estados Unidos. Hoje eles perderam medo dos americanos, porque eles já encararam esta nova ordem econômica multipolarizada e não mais sob o domínio exclusivo dos Estados Unidos, que fornece, por exemplo, armamentos a todo mundo, que fornece, por exemplo, grandes verbas econômicas na casa de bilhões e bilhões de dólares, como vimos, por exemplo, em Israel, como vimos também na Ucrânia. Então hoje, por exemplo, China e Rússia conseguem fomentar, conseguem fornecer condições para ter o quê? Um equilíbrio, tanto econômico quanto militar, em várias regiões do planeta, principalmente Ásia e Oriente Médio. E Trump destacou a sua proximidade com a Rússia e também com a China. E claramente no seu governo, segundo ele, jamais haveria um grande conflito como o que aconteceu e vem acontecendo na Ucrânia. Certamente porque Trump, como um administrador nato de anos, décadas e décadas à frente das suas principais empresas, é um grande gestor, inclusive no seu governo se aproximou da Coreia do Norte, conversou com Kim Jong-un e assim diminuiu as tensões regionais, as questões de escalada nuclear, mas é claro, por conta ali de alguns senhores, os militares, autoridades senhores da Coreia do Norte, possíveis acordos de desnuclearização, infelizmente não foi para frente. Então, também, possivelmente, na administração de Trump, certamente uma guerra na Ucrânia não iria acontecer, porque ele provavelmente sentaria na mesa de negociação e discutiria os termos tanto com Putin quanto também com Zelensky. Então, esses são os elementos principais que eu destaquei aqui dessa entrevista entre Trump e Musk. Realmente uma entrevista bem interessante que abordou temas muito exclusivos em alguns pontos e que provavelmente a gente não vai ouvir nos debates em que Trump vai ali debater com Kamala Harris. Eu espero que tenham gostado desta análise sobre essa pequena entrevista de Trump e Musk. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificação. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.